Orando com o Santo do dia, 24 de dezembro. Nesse dia, véspera de Natal, celebramos também a vida extraordinária de São Charbel Makhlouf, da Igreja Oriental Maronita, descendente do grande eremita São Marum. Talvez desconhecido para alguns, São Charbel pode-se considerar o Padre Pio do Oriente. Foi um dos santos mais extraordinários da história recente da Igreja. Após a sua morte, o seu corpo incorrupto deixou atônitos os cientistas, totalmente flexível e sem nenhum sinal de decomposição, parecia vivo. Além disso, de seu cadáver jorrava um líquido inexplicável, que, utilizado pelos fiéis, realizava milagres portentosos. São Charbel Makhlouf foi um eremita libanês do século XIX, elevado à honra dos altares em 1965 e canonizado no ano de 1977 pelo Papa Paulo VI. O nome Charbel, de origem sírio-libanesa, significa a história de Deus, e em português, pela adaptação latina, também pode ser substituído por Sarbélio. Mesmo levando uma vida escondida, este santo monge ficou famoso por seu corpo incorrupto e por seus milagres extraordinários. Pouco depois de sua morte, em 1898, se cumpriria a profecia de seu superior, que ao assinar a sua breve ata de sepultamento, previu que mais se escreveria a respeito dele depois de morto do que vivo. De fato, o sepultamento em uma vala comum, como todos os maronitas, de seu túmulo começaram a sair luzes extraordinárias que impressionaram quem vivia próximo ao cemitério. Aberta a sua cova, todos ficaram maravilhados com o seu corpo, que não só ficara intacto, como começara a transpirar sangue e água, à semelhança de nosso Senhor, de cujo lado aberto na cruz também jorraram sangue e água. Por 70 anos, o túmulo de São Charbel ficou completamente encharcado, exalando um odor muito agradável e confirmando a sua santidade. Nascido em Youssef Antum Makhlouf em 1828, São Charbel era o quinto de seus irmãos. Órfão desde criança, o pai morreu servindo aos soldados otomanos. O pequeno José foi criado por um tio, mandado para o campo para cuidar do rebanho da família. O menino passava o tempo todo em uma gruta na qual se recolhia para rezar. O lugar chamado ironicamente por seus colegas de a Gruta do Santo acabou por cumprir profeticamente o seu destino. Com 23 anos, José enfrenta a resistência da família, de sua mãe, que ele era muito apegada, e de seu tio, que necessitava de seus braços para o campo, e sai escondido de casa, decidido e disposto a fazer-se monge. No mosteiro, em seu primeiro ano de noviciado, o rapaz vê-se em uma situação difícil. À época, o Líbano trabalhava arduamente na exportação de seda, e os monges do lugar em que ele estava
tinham muito contato com os camponeses da região, pois o ajudavam na produção da fibra. Trabalhando em sua ocupação, o irmão Charbel atrai o olhar de uma moça que o tenta seduzir, jogando nele alguns bichos da seda. Ignorando a jovem, ele se retira dali e na mesma noite foge do mosteiro que estava sendo ocasião de perigo para a sua alma. Já no mosteiro de São Maron de Anaia, o irmão Charbel começa o seu segundo ano de noviciado, quando sua mãe, Brígida, decide visitá-lo. Em uma atitude que pode parecer dura, Charbel escolhe não ver sua mãe, limitando-se a conversar com ela atrás da porta. Instado para mostrar-lhe o rosto, ele responde resolutamente: nós nos veremos no céu. Para entender o ato de São Charbel, é preciso lembrar sua opção radical pela vida monástica reclusa. Ele estava convencido de que um monge que mantinha contato com seus parentes depois da profissão de seus votos deveria recomeçar o noviciado. Uma lição valiosa que esse acontecimento ensina é a do amor verdadeiro aos pais, que tem como finalidade a sua salvação eterna. São Máximo, o confessor, ensina que existem 5 tipos de amor, sendo 3 passionais, um indiferente e outro louvável. Os 3 primeiros são aqueles buscados por puro prazer, outro baseado no ter e outro ainda na vaidade. O amor neutro é aquele natural, como os pais que amam os filhos e vice-versa. O 5º, por fim, é o amor por Deus, que deve informar todas as virtudes e também afeições naturais, inclusive aos pais e filhos. Porque se é verdade que o amor por natureza é indiferente, pode também desembocar em um apego desordenado. O amor verdadeiro, ao contrário, deseja o céu um para o outro. Assim como São Charbel desejou para sua mãe, e assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, que tendo aprendido sobre as belezas do céu, pediu para Deus que sua mãe morresse logo, para que ela se encontrasse com ele. De fato, o desapego dos pais e a promessa de recompensa de Charbel à sua mãe, nós nos veremos no céu, são realidades que ecoam do próprio Evangelho. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna, ensina o Senhor. Na vida em comunidade, Charbel tornou-se um notável modelo de submissão e abnegação da própria vontade. Quando o superior pedia a seus confrades uma obediência severa, os seus companheiros retrucavam jacosamente: pensa o Senhor, por acaso, que sou o irmão Charbel? Por decisão do superior e de seus confrades, foi admitido às sagradas ordens e, após cumprir os estudos, recebeu a ordenação presbiteral em 1859. Começa então um novo capítulo de sua vida. O agora padre Charbel, que se preparava com piedade, devoção e muito zelo para a celebração da Santa Missa, ele que era um homem extremamente despojado, tinha peças de vestuário e sapatos que usava especificamente para encontrar com o Senhor Jesus
na Eucaristia. Charbel celebrava o santo sacrifício com a máxima dignidade e com uma fé tão viva que, com frequência, durante a consagração, as lágrimas corriam-lhe dos olhos escuros e profundos, os quais eram como duas janelas abertas para o céu. E na contemplação ficava de tal modo absorto que não prestava atenção alguma a eventuais ruídos ou rumores. Certa vez, durante a sagrada liturgia, um acólito viu que o santo chorava durante a consagração e que algumas lágrimas caíam no corporal. À hora da purificação dos objetos sagrados, aquele corporal molhado foi causa de grande inquietação para Charbel, que pensou que havia deixado cair o preciosíssimo sangue de Cristo. Preocupado, o padre apresentou o corporal ao seu superior, pedindo perdão por aquilo que pensara ser um ato de negligência sua. Durante muitos anos, o padre Charbel permaneceu no seio da comunidade monástica, mas em seu coração não havia morrido o desejo de tornar-se eremita, vivendo completamente afastado do mundo e dedicando-se inteiramente a Deus. O seu anseio, no entanto, era sempre negado por seus superiores. Até que um dia, tendo voltado tarde de seu trabalho no campo, ele pediu ao irmão dispenseiro, que guarda os mantimentos do mosteiro, e os distribui aos confrades, que pusesse óleo em sua lâmpada, a fim de rezar o ofício em sua cela. O monge, reprovando Charbel por não chegar mais cedo, deixou-o por penitência sem óleo. O monge então retirou-se obedientemente para o seu quarto. Um confrade mais jovem se ofereceu para ajudar Charbel, mas por brincadeira colocou água em sua lamparina, ao invés de óleo. Milagrosamente, todavia, a lamparina se acendeu e Charbel pôde rezar o seu ofício. Vendo esse milagre, o seu superior se convenceu de que o Senhor realmente o chamava para a vida eremítica. Permaneceu então recolhido no eremitério de São Pedro e São Paulo até o fim de sua vida. Foi durante este período, nos intervalos em que trabalhava nas aldeias vizinhas, que se espalhou na região a sua fama de taumaturgo. Impressionante era a sua concentração nos momentos de oração, que pode ser ilustrada com essa história. Num dia de tempestade, um raio derrubou parte da ala meridional da ermida, deitou por terra uma parede da vinha e queimou na capela as toalhas do altar, enquanto o santo monge ali se encontrava em oração. 2 ermitões acorreram ao local e o viram na mais apaziguante tranquilidade. Padre Charbel, por que não se moveu para apagar o fogo? Caro irmão, como poderia fazê-lo? Pois logo depois de atear-se, o fogo se extinguiu. De fato, como o incêndio fora rapidíssimo, ele julgara mais importante continuar sua oração sem se perturbar. No dia 16 de dezembro, enquanto celebrava o santo sacrifício, o padre Charbel, justamente na hora da elevação, começou a passar mal. Tendo agonizado por 8 dias, este santo monge entregou a sua vida a Deus 8 dias depois, exatamente na vigília de Natal. A sua vida extraordinária nos incita, sobretudo, à renúncia do mundo e ao cultivo da vida espiritual, baseada principalmente na devoção à Santíssima Virgem e à Santíssima Eucaristia. A São Charbel Macluf se aplicam com perfeição as palavras do salmista: o justo crescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano se elevará. São Charbel, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Orando com o Santo do Dia, um caminho de seguimento e de fidelidade a Jesus. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Obrigado e até o próximo.